revelado o incrível plano divino, a transformação de Tobias sob a oração do anjo Rafael no terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá. A história dos israelitas exilados em Nínive se desenrola em meio a angústias e desespero. Tobias, um homem temente a Deus, vive imerso em dificuldades financeiras e emocionais, enquanto a cidade opressora pulsa com a riqueza dos assírios. As vozes de seus compatriotas clamam pela misericórdia divina, confiando nas promessas do Senhor. Entre essas súplicas, uma súbita notícia chega ao coração angustiado de Tobias. Seu pai Tobi, um homem íntegro e justo, ficou cego e necessita urgentemente de um remédio para recuperar a visão. Com a preocupação ardente por seu pai, a determinação de Tobias se acende como um fogo em sua alma. Ele entende que a cura desejada não se manifestará sem ação. Assim, decide partir em uma jornada arriscada, enfrentando os perigos externos e a incerteza que a estrada apresenta. Ao preparar-se para a viagem, ele clama a Deus, pedindo orientação e proteção, convicto de que o amor divino não se esgota, mesmo em tempos de tribulação. Enquanto atravessa terras estranhas, Tobias encontra um companheiro inesperado, um homem que parece comum, mas que carrega consigo uma aura de sabedoria e conforto. Este, que mais tarde se revelará como o anjo Rafael, se torna seu guia. Com cada passo, Rafael transmite ensinamentos acerca do poder da oração e da providência divina, encorajando Tobias a confiar na vontade de Deus em todas as circunstâncias. A oração do justo é poderosa, diz o anjo, incentivando-o a permanecer firme na fé. Antes que Tobias possa vislumbrar o Jifá para a cura de seu pai, uma nova ameaça surge em seu caminho. Chegando a um destino onde a dor e a opressão se entrelaçam, ele descobre a profunda tristeza de Sara, a mulher destinada a ser sua esposa, atormentada por um demônio que Nínive não consegue repelir. Tobias, tomado pela empatia, eleva seu clamor a Deus, uma oração fervorosa que ecoa nas alturas, pedindo não apenas proteção, mas também força para enfrentar esse mal ao Senhor. Espera que me escutes, ele intercede. Neste momento agudo de desespero, Rafael aparece, reafirmando que o Senhor ouviu suas orações e que através de seus desafios, Deus orquestra o plano divino. Tobias, agora mais consciente do papel da oração, começa a entender que sua jornada era mais do que um simples destino físico, era um caminho de transformação espiritual. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Quando finalmente os momentos culminantes se aproximam e a esperança brilha com intensidade, novas questões surgem. Tobias deve defender sua fé com coragem, pois o peso da história de seu povo e a promessa de Deus repousam sobre seus ombros. A batalha com o demônio que atormenta Sara se torna uma prova não apenas de sua coragem, mas de sua fé genuína. Tobias compreenderá, então, que a verdadeira força está em sua confiança em Deus, que, mesmo diante da tribulação, revela sua fidelidade de maneiras que desafiam a lógica humana. E assim, à medida que as sombras do desespero se dissipam, o plano divino se desdobra, deixando perguntas reverberando. Tobias perceberá a grandiosidade do propósito divino antes que o desfecho se manifeste em luz e esperança renovada? Tobias, ao contemplar a situação angustiante de Sara, sentiu seu coração. Ele viu nos olhos dela um abismo de dor, a solidão que a cercava como uma nuvem densa. O peso da responsabilidade agora era palpável. A cura que ele buscava para seu pai e o alívio da alma de Sara estavam interligados, e ele sabia que a única saída seria através da renúncia ao medo. Rafael, que farei? Tobias perguntou, sua voz um sussurro em meio à tempestade emocional. O anjo, com olhar sereno, respondeu, confie no Senhor. A vitória virá pela sua fé e pela intercessão. Ao cair da noite, enquanto as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas do seu desespero, Tobias se retirou para orar. Suas palavras eram fervorosas, e ele pediu não apenas por proteção, mas pela força para enfrentar o demônio que atormentava Sara. Ele lembrava-se das Escrituras que falavam do poder do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27:1. Ele clamou a Deus, pedindo que essa luz iluminasse o caminho adiante. Na calada da madrugada, a sombra do demônio se manifestou diante dele, um ser que refletia a opressão e o desespero de aqueles que foram derrotados pela dor e pelo medo.
Tobias sentiu a presença malévola, mas, ao mesmo tempo, uma coragem inesperada brotou dentro dele. Entendia agora que a batalha não era dele, mas do Senhor. Era um concludente reflexo da constante luta entre luz e trevas. Demônio, em nome de Deus, eu te ordeno que te cales e apresente-te! Exclamou Tobias com firmeza. A sombra hesitou, e um riso cruel ecoou por entre as paredes, mas Rafael, erguendo sua mão, disse: Não temais. O Senhor nos deu autoridade. O Senhor é mais poderoso. A batalha espiritual se acentuou, pois as palavras de Tobias, repletas de convicção, se tornaram uma arma contra a malignidade. Ele recordou o passado, as promessas de Deus a seu povo. Se estiverem dispostos a ouvir a minha voz, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Jeremias 7:23. Ele sabia que a redenção estava ligada à obediência e à fé. Neste instante, o demônio gritou, uma manifestação do seu aguilhão, buscando se aninhar em Sara mais uma vez. Mas Tobias, invocado por um ardor intenso, proferiu uma oração de libertação. Ó Senhor, sei que não me abandonaste. Liberta tua serva Sara da mão do maligno. As palavras tinham um eco divino, e o próprio céu pareceu abrir-se em resposta. Uma luz brilhante rompeu do céu e atingiu a escuridão. O demônio, ofuscado pela potência daquela luz, recuou com gritos de desespero. Sara, em meio à luta, sentiu a presença do Senhor e a força sumiu do corpo daquele que havia sido seu tormento. Assim que a luz prevaleceu, a jovem, agora livre, caiu sobre os joelhos, adorando a Deus. Louvo-te, ó Senhor, ela exclamou, porque ouvistes meu clamor e viestes em meu auxílio. Tobias, com lágrimas nos olhos, se aproximou de Sara. Ela, agora livre, olhava para ele com gratidão e amor. Mas as provações não haviam terminado. A verdadeira jornada ainda os aguardava, pois Tobias precisava agora retornar a Nínive e enfrentar outro desafio, a cura de seu pai. A oração transformadora não apenas havia libertado Sara, mas um novo entendimento sobre o amor e a providência de Deus acendia no coração de ambos. Mas o que ainda está por vir está nas mãos do Senhor, dizia Rafael, enquanto observava a cena com um sorriso de aprovação. O Senhor tem um plano maravilhoso, e sois parte dele. Assim, a nova jornada se armava à sua frente, e com cada passo, Tobias sabia que os propósitos divinos se desdobrariam em cada ação e em cada oração. O desfecho e a glória de Deus aguardavam. O céu parecia aguardar em expectativa. O que mais o Senhor revelaria através dessa jornada? Tobias e Sara, agora restaurados, estavam prestes a entrar em uma nova fase de suas vidas, mas o peso da responsabilidade ainda pulsava no coração de Tobias. Ele olhou para Sara, que estava em rendição de adoração, e viu ali uma promessa de esperança. Deus não nos abandonou, declarou ele, com a voz firme, e assegurou a ela que a sua fé no Senhor haveria de prevalecer. Rafael, que havia sido uma âncora de apoio e sabedoria, agora dirigiu-se a Tobias. É necessário que voltemos a Nínive para que teu pai seja curado, mas, lembre-se, as forças das trevas não se rendem facilmente. O anjo olhou para o horizonte, onde as sombras da noite se dissipavam. A jornada que se aproxima exigirá de ti uma fé inabalável e uma disposição para confiar nas promessas do Senhor. Não serás apenas um portador de cura, mas um versículo de transformação. Enquanto se preparavam para a viagem, uma nuvem de incerteza pairava sobre eles. Tobias sentiu um frio na espinha ao lembrar da condição de seu pai, Tobi, que estava cego e debilitado. O que mais ele precisava fazer? O que mais Deus tinha reservado para ele? Suas questões ecoavam em sua mente, e a necessidade de orar crescia cada vez mais. Ao retornarmos, não esqueça de invocar o nome do Senhor, instruiu Rafael, pois o poder de Deus habita na fé do justo. Com essas palavras e uma nova esperança, Tobias tomou a mão de Sara, e juntos, pediram ao Senhor proteção e direção. Ó Senhor, guia nossa jornada, que nossas ações reflitam tua glória. Que pela fé e pela oração, possamos ver seu milagre se manifestar entre nós. Eles partiram ao amanhecer, a luz do dia desnudando o caminho à frente. Caminharam lado a lado, e enquanto avançavam, Tobias sentiu a presença de Deus como nunca antes. A beleza do deserto se estendia diante deles, e cada passo parecia ecoar com promessas de redenção e restauração. Conforme se aproximavam de Nínive, uma inquietante sensação começou a invadir o coração de Tobias. Ele discernia que havia mais do que a simples cura de seu pai em jogo. Os desafios a serem enfrentados eram maiores. Assim que adentraram a cidade, ele se encontrou com o olhar de muitos que ainda viviam em desespero e desilusão, sofrendo as consequências dos seus pecados.
Tobias sentiu uma conexão profunda com aqueles que, como ele, buscavam a intervenção divina em suas vidas. Rafael, o que está acontecendo? Tobias perguntou, angustiado ao testemunhar a miséria humana. O anjo, percebendo a perplexidade do jovem, respondeu: a cura que procuras para teu pai não é apenas física, mas espiritual. Ações que promovem a cura do corpo e da alma devem ser guiadas pelo amor. O que mais será revelado em ti ao cumprir a missão que Deus te deu? Atravessando a cidade, Tobias encontrou-se diante da casa de seu pai. A porta estava entreaberta, e ele hesitou por um momento, repleto de medos antigos e lembranças. Mas, com um profundo suspiro de fé, ele entrou. O cheiro de ervas curativas e o som suave do vento pareciam sussurrar promessas de esperança. Ao se aproximar da cama de Tobi, uma nova resolução brotou em seu peito. Pai, estou aqui! Exclamou Tobias, enquanto a luz da tarde penetrava no quarto. Ele se ajoelhou, invocando o nome do Senhor, e com o coração fervendo de fé, começou a orar pela cura de seu pai. Ó Senhor, que sua luz brilhe sobre meu pai, traga à vida sua visão e renove sua força. No entanto, enquanto a oração flui, uma presença invisível parecia espreitar na escuridão, aguardando o momento certo para sabotá-lo. Tobias poderia sentir o peso da opressão que ameaçava se interpor entre ele e a resposta do Senhor. As forças das trevas não estavam dispostas a ceder facilmente, e a batalha espiritual estava longe de terminar. E enquanto Tobias orava com fervor, seus olhos se elevaram, esperando a acessibilidade da cura, quando, de repente, uma estrondosa voz ecoou no interior do quarto, reverberando como um ultimato celestial. Tobias, a luz da verdade e a cura que buscas dependem de cada ato de fé que estás prestes a realizar. O que você está prestes a descobrir é um plano que transcende o que você imagina. Estás pronto para aceitar a totalidade da missão que Deus tem para ti? E assim, com a voz da esperança soando em seu coração, Tobias se preparou para o que estava por vir, ciente de que a fé e a obediência o levariam a um desfecho que não apenas alteraria o seu destino, mas o de todos à sua volta, nas mãos do Deus que escreve histórias perfeitas através do sofrimento e da vitória. Enquanto a voz celestial ressoava nas paredes do quarto, Tobias ficou paralisado, seu coração pulsando com a intensidade das palavras que acabará de ouvir. Ele sabia que aquela mensagem não era mera retórica, mas uma convocação que exigia mais do que fé. Era um mandamento de exposição e a coragem. Senhor, eu estou pronto! Exclamou Tobias, sua voz tremulando entre expectativa e a incerteza. Ele se voltou para Rafael, o anjo que havia sido seu guia. O que devo fazer? Como posso cumprir esta missão? Rafael, com sua presença serena e iluminada, aproximou-se de Tobias e colocou a mão em seu ombro. A cura de Tobi se manifesta não apenas através do remédio físico, mas também pela fé que se derrama em generosidade e amor. Ouça as palavras do Senhor, e siga cada passo com o coração aberto. Tobias respirou fundo, sentindo a gravidade da responsabilidade que se apresentava diante dele. Ele se lembrou das promessas de Deus ao longo de sua vida, e como cada provação havia sido uma preparação para este momento singular. A transformação que Deus planejava em sua vida e na de seu pai não seria simples. Exigiria um testemunho que impactaria não apenas sua família, mas toda Nínive. Em um ímpeto de fé, Tobias se aproximou da cama de Tobi. Com um gesto reverente, ele tomou as mãos de seu pai. Pai, eu vou clamar ao Senhor pela sua cura. Mas, para isso, preciso que você também se prepare para aceitar a luz que vem dele. A transformação começa em nosso coração, antes de se manifestar em nossas vidas. Tobi, embora ainda envolto em sua cegueira, sentiu a fervorosa determinação de seu filho. Meu filho, tenho esperado por este momento. Sempre acreditei que o Senhor traria a cura para nós. Que sua fé se una à minha, e que possamos glorificar a Deus juntos. Juntos, eles se puseram em oração, invocando o nome do Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ouve o nosso clamor. Que a sua luz brilhe sobre nós. Concede a meu pai a visão e renova em nós a esperança. Enquanto falavam, uma brisa suave começou a agitar as cortinas, e uma sensação indescritível de paz invadiu o ambiente, preenchendo os corações com a segurança de que Deus estava ali, presente em sua súplica. Entretanto, nas sombras do quarto, a presença maligna que se ocultava começou a se agitar. A pele fria da dúvida envolveu o ar, e o murmúrio de vozes distorcidas sussurrava ameaças ao redor deles. Não deixem que a luz os alcance, parecia dizer. O remédio que buscam não será suficiente, pois o passado deles pesa mais que qualquer oração. Tobias, sentindo o ataque das trevas, levantou-se em fé e respondeu às vozes que se opunham. Com o poder que é meu, estabelecido em Deus, eu não temo.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Sua declaração ecoou como um trovão, quebrando as correntes invisíveis que o cercavam. O ambiente se iluminou ainda mais, e a escuridão começou a recuar. Rafael, então, falou novamente, sua voz clara como cristal. Tobias, agora, com sua fé testemunhada, é hora de avançar. Há um ingrediente adicional que necessitas para a cura de Tobi. Um remédio será trazido do próprio coração da criação. O que você busca vai além da cura. Busca reconciliar-se com seu povo, sua herança e seu Deus. Com um novo propósito ardendo dentro de si, Tobias se lembrou das instruções do anjo quanto às ervas curativas. Eu irei coletar o remédio que o Senhor preparou para nós. Ao afirmar isso, ele se dirigiu para fora da casa, e a luz do dia agora refletia sobre ele, como um selo de aprovação divina. Enquanto se dirigia ao campo para buscar as ervas, uma certeza reinava em seu espírito. Ele não estava apenas caminhando em busca de cura, estava sendo preparado para um papel maior, um restaurador de esperança, um herdeiro das promessas divinas. O destino de Nínive, assim como o de sua casa, entrelaçava-se por suas escolhas e pela oração em ação. E assim, enquanto Tobias se afastava, a voz de Rafael seguiu: a missão apenas começou, meu amigo. O que será revelado a você em breve moldará o futuro de muitos. Esteja preparado, pois a interseção entre o céu e a terra, entre a dor e a cura, se aproxima. O plano de Deus, em sua magnificência, está prestes a ser desvelado. A luz do sol brilhava intensamente sobre o campo enquanto Tobias caminhava resolutamente em direção à busca das ervas que curariam seu pai. A cada passo, sua determinação crescia, e seu coração pulsava com expectativa de ver os planos de Deus se desdobrando diante de seus olhos. Ele olhou para o céu e sussurrou: ó Senhor, guia-me nesta jornada. Que não haja sombra de dúvida em meu coração, mas apenas fé na tua soberania. Enquanto ele se aproximava de um local onde as ervas medicinais cresciam em abundância, uma sensação de paz o envolveu. Ali, sob as influências da natureza, as flores e plantas pareciam vibrar com a energia da vida, como se fossem portas abertas ao reino espiritual. Tobias sabia que não era apenas uma missão física, mas uma jornada de transformação espiritual que culminaria na cura de seu pai. Ele se agachou, começando a coletar as ervas com cuidado, sentindo a textura das folhas e o aroma intenso das flores. Cada planta, cada gota de orvalho que deslizou por suas mãos, parecia contar uma história de esperança e de cura. Enquanto trabalhava, ele se lembrou das promessas feitas por Deus ao longo da história de seu povo e não pôde deixar de se alegrar. Ele é o Deus que cura, murmurou, lembrando-se das palavras de Moisés em Deuteronômio 7:15, onde Deus prometeu afastar toda a enfermidade de seu povo. Porém, enquanto atarefava-se na colheita, uma sensação estranha emergiu em seu espírito, como se uma presença desconhecida pairasse sobre ele. Ele olhou ao redor e viu uma nuvem escura no horizonte. O vento que antes era suave agora trouxe consigo um ar pesado, como se a própria criação estivesse warning against algo maligno à espreita. Tobias ergueu a cabeça e orou: Senhor, proteja-me de qualquer mal que se aproxime de mim. Assim que ele terminou de coletar as ervas, uma voz ecoou da sombra das árvores próximas, uma voz que lembrava os murmúrios que o atormentaram em sua casa. Por que você busca a cura quando a doença já está em seu sangue? Nunca será suficiente, Tobias. A fraqueza de sua linhagem o condena desde o nascimento. As palavras cortavam o ar, como lâminas afiadas, mas não penetraram seu espírito. Tobias, com determinação renovada, respondeu: eu não aceito essa mentira. O Senhor é tua luz e minha salvação. Tua palavra é verdadeira, e é em ti que confio. À medida que as palavras de Tobias pulsavam com fé, o vento voltou a soprar, e as nuvens escuras começaram a se dissipar, como a neblina que se afasta ao primeiro brilho do sol. Ele reuniu as ervas em seus braços, sentindo a força das promessas de Deus encher seu ser. Era mais do que uma simples colheita, ele estava sendo moldado em um líder, um instrumento de esperança. Quando começou a caminhar de volta, Rafael apareceu diante dele, envolto em uma luz que fazia a escuridão recuar. Bravo, Tobias! Você permaneceu firme em sua fé. Mas lembre-se, a cura de Tobi é apenas um aspecto do plano maior de Deus. Prepare-se, pois a jornada ainda reserva surpresas. Você não está apenas recuperando a visão de seu pai, está prestes a iniciar um caminho que o levará a confrontos e revelações que moldarão não somente sua vida, mas a de muitos outros. Tobias sentiu uma onda de emoção dominar seu coração. Estou pronto para tudo o que Deus tem para mim. É pela sua graça que sigo em frente.
Rafael sorriu, seus olhos brilhando com sabedoria celestial. Então siga em frente, mas não se esqueça. Muitos olhos estão sobre você, e as escolhas que fizer não afetarão apenas você e sua família. Elas ecoarão por gerações. Ao chegar em casa, prepare-se, pois a próxima etapa do plano divino está prestes a se revelar. Com o coração pulsando de fé e expectativa, Tobias começou a sua jornada de volta. Ele não era mais o mesmo jovem hesitante. Cada passo agora era dado com a certeza de que fazia parte de algo grandioso. A interseção entre a vontade divina e a jornada humana tecia um cenário onde Deus operava de formas milagrosas. E enquanto caminhava de volta para casa, ele sentiu no profundo de sua alma que a verdadeira missão ainda estava por vir. O plano de Deus, em sua magnificência, estava prestes a ser plenamente revelado. Ao aproximar-se de casa, o sol começava a se ocultar no horizonte, lançando um manto dourado sobre a terra. Tobias sentiu a fragrância das ervas frescas, que agora eram um símbolo da sua fé, pulsar em suas mãos. No entanto, um misto de expectativa e inquietação crescia em seu coração. O que mais estava reservado para ele e sua família? Ao entrar na casa, o ambiente estava imerso em um silêncio inquietante. Tobias encontrou Tobi reclinado na cama, envolto em dor, e mesmo assim os olhos de seu pai brilhavam com um raio de esperança ao vê-lo. Meu filho, você voltou. Trouxe as ervas? Perguntou Tobi, sua voz trêmula ainda permanecendo forte pela fé que tinha em Deus. Sim, pai, respondeu Tobias, com um sorriso iluminado pela determinação. Minhas mãos não só recolheram as ervas, mas também a certeza de que Deus está conosco. Ele se ajoelhou ao lado da cama de seu pai, segurando as ervas que agora pareciam vibrar com o poder do divino. Tobi olhou para as folhas verdes, e sentindo seu coração se aquecer, exclamou, que o Senhor Deus, que sempre foi nosso refúgio, nos guie em cada passo. Que essas ervas tragam a cura prometida. Tobias tomou a mão de seu pai, juntos, uniram suas vozes em oração fervorosa, invocando o nome do Senhoria. Ó Senhor dos Exércitos, a ti entregamos nossas súplicas. Cura-me, Senhor, e que minha visão seja restaurada. No entanto, enquanto oravam, uma sombra flutuou pela porta. Era Ana, a esposa de Tobi, que entrou com uma expressão preocupada. O que está acontecendo? Alguma coisa não parece certa, disse ela, sua voz tremendo. Sinto um presságio de que um grande desafio se aproxima. Rafael, ainda presente na sala como um guardião silencioso, notou a perturbação na atmosfera. Ele se aproximou e, em meio a um brilho de luz, disse, não temam. A mão invisível de Deus está sobre vocês. Mas estejam preparados, pois as bênçãos sempre são acompanhadas por testes. Tobias, ouvindo as palavras de Rafael, sentiu um peso em seu peito. Qual seria esse teste? Não obstante, sua determinação em conceber o propósito de Deus só se fortalecia. Estamos prontos, Rafael. Que se faça a tua vontade, ó Senhor. A noite caiu com a rapidez de uma tempestade, as estrelas cintilando como as promessas de Deus no céu. O silêncio na casa de Tobi foi interrompido por um ruído distante, como o som de um lamento ecoando. A angústia pairou no ar. O que foi aquilo? Perguntou Ana, os olhos arregalados, enquanto olhava pela janela. Rafael, com uma expressão grave, revelou: a luta que virá não é apenas contra as doenças desta vida, mas contra as forças que querem desferir um golpe na fé de vocês. Preparem-se, pois o plano soberano de Deus está em ação. A luta por vocês já começou. Tobias, agora com a urgência crescendo dentro de si, sentiu cada célula de seus ser humanos candidatas à vitória sobre os desafios que viriam. Nós iremos lutar com fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Declarou, suas palavras ecoando com a força de sua convicção. Rafael, com um olhar penetrante, completou: prestes a desdobrar-se está um plano de redenção que transcende sua família. Este momento é apenas um vislumbre do que Deus deseja realizar através de suas vidas. Os olhos de Tobias brilharam ao entender que não eram apenas sua própria dor e luta que estavam em jogo. Ele agora fazia parte de um palco divino maior, um plano que poderia tocar as vidas de muitos. Enquanto o lamento distante se aproximava, ele sabia que um confronto era iminente. E assim, na calada da noite, enquanto o céu se enchia de estrelas, o caminho deles estava prestes a se interseccionar com o destino que Deus havia preparado e que, através de cada teste, traria a revelação da verdadeira vitória. O chamado de maior importância não era só a cura de um homem, mas uma libertação que ressoaria na história de muitos. O plano soberano ainda se desenrolava, e o coração de Tobias palpitava na expectativa do que viria a seguir.
Enquanto a escuridão da noite envolvia a casa de Tobi, a inquietude crescia em meio aos membros da família. Tobias, com as ervas nas mãos e determinação no coração, sentia a necessidade de estar mais preparado para o que estava por vir. Vamos nos unir em oração, novamente, sugeriu ele. Não podemos subestimar o poder que temos quando oramos juntos. Tobi, com grande esforço, assentiu e juntou suas mãos. Ana, ainda ansiosa, se aproximou do altar caseiro e acendeu uma pequena lâmpada, fazendo com que a luz tênue iluminasse seus rostos. Tobias começou a orar, sua voz firme ecoando pela sala. Ó Senhor, Deus de nossos pais, escuta nossa oração. A tua mão é poderosa e sabia, e nos colocamos sob a tua provisão. Mas, à medida que a oração se prolongava, os lamentos à distância se tornaram mais altos, ressoando como se fossem lamentos de almas perdidas. Rafael, percebendo a ansiedade crescente, interrompeu. Não temam. A batalha está à porta, mas temam a Deus, pois Ele é um Deus de promessas. Como está escrito, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10. As palavras do anjo trouxeram um breve alívio, mas também um sentimento de responsabilidade. O que estava se aproximando não era apenas um desafio pessoal, mas uma prova da fé que sustentaria o destino de sua linhagem. Estamos preparados, Rafael, afirmou Tobias, sentado ereto com uma determinação recém-encontrada. Mas como devemos lutar? Qual é nossa arma? Rafael sorriu, suas asas brilhando levemente à luz da lamparina. A oração é a sua maior arma, e o jejum a guiará. Lembrem-se do que as Escrituras nos ensinam, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Efésios 6:18. Esse é o caminho de vitória, mas também é fundamental agir com confiança. Tobias olhou para o pai, que ainda lutava com a dor, e para sua mãe, cujos olhos estavam cheios de temor. É a nossa fé que nos tornará fortes. Não importa o que ocorrer, permanecerei fiel, ele declarou. O temor e a incerteza podem tentar nos dominar, mas sabemos que nosso Deus é maior que quaisquer sombras que se aproximem. Enquanto as horas avançavam, os lamentos na rua tornaram-se quase ensurdecedores. A tempestade que Rafael mencionara se manifestava, trazendo frio das forças do mal, como um aviso de que a guerra estava prestes a começar. O coração de Tobias pulsava, não mais com medo, mas com expectativa pelo que Deus faria. Quando a força opressiva se aproximava, um rascunho de luz cintilou através da abertura da porta. A entrada foi abruptamente empurrada, e por alguns instantes, o chão pareceu tremer. Uma figura como uma sombra maligna cruzou a porta, e em um estalar de dedos, a atmosfera mudou. A presença do mal se fez palpável. Rafael avançou, tomando posição à frente da família. Lembrem-se do poder que tem, pois a luz sempre triunfará sobre as trevas. É por isso que estou aqui, enviados para lutar ao seu lado. O Senhor não nos abandonou nesta hora. Após um instante de tensão, o ser sombrio hesitou, como se sentisse a intensidade da fé que emanava do interior da casa. Tobias sentiu sua força se intensificar. Levantou-se, determinado, e ergueu as ervas em direção ao ser opressivo. Em nome do Senhor dos Exércitos, saí da minha casa. Você não tem poder sobre nós. A luta no mundo espiritual se intensificava conforme as forças da luz se preparavam para enfrentar a escuridão à sua porta. A coragem de Tobias, a fortaleza de Tobi e o amor de Ana se tornavam um escudo contra os ataques do inimigo. E enquanto a cena se desenrolava, o céu respondeu com um relâmpago, como uma reafirmação da soberania divina. As orações se elevaram como incenso diante do Senhor. A vitória é nossa, proclamou Tobias entre os intensos sussurros de oração. Pois estamos dentro do plano soberano de Deus, e sob sua proteção, receberemos a cura e a salvação. Naquela noite, enquanto as sombras se agitavam ao redor, um novo desdobramento do plano divino se revelava. O que começaria? Como um simples pedido de cura poderia, de fato, transformar-se em uma batalha que não envolveria apenas a família de Tobi, mas teria um impacto eterno. E assim, o futuro estava diante deles, como um mistério a ser desvendado. E, como um eco de promessas, as palavras de Rafael ressoaram. Preparem-se, pois um novo dia está à porta, um que pode trazer liberação e redenção não apenas para vocês, mas para muitos que ainda estão presos nas trevas. As esperanças e ansiedades dançavam juntas no ar, enquanto um plano maior se desenrolava em direção ao desfecho divino que seria revelado em seu devido tempo. Enquanto as sombras continuavam a dançar ao redor da casa de Tobi, o ar pesava com uma tensão palpável. O ser sombrio hesitou, mas sua presença ainda era ameaçadora, um lembrete da luta que estava diante deles.
A batalha não é apenas física, disse Rafael, com voz serena, quase suave, mas carregada de autoridade. O maligno busca corroer a fé para que tenha sucesso. Não permitam que a dúvida entre em seus corações. Tobias, em meio à tempestade espiritual, sentiu uma chama ardente de coragem dentro de si. Lembrou-se das promessas que havia lido nas Escrituras e como Moisés se preparou para enfrentar Faraó, confiando no Senhor. Como Davi enfrentou Golias com nada além de uma funda e 5 pedras, assim também enfrentaremos esta ameaça com a força da nossa fé, ele disse, seus olhos fixos nas sombras que ameaçavam a paz de sua casa. A murmuração das vozes sinistras aumentou à medida que a entidade maligna se aproximava, seus olhos como brasas, iluminando a escuridão que a cercava. Rafael gritou, exige a presença do Senhor. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Use-a. Tobias, inflamado pela palavra do anjo, ergueu sua voz com poder. Em nome de Jesus, saímos da nossa casa. Suas artimanhas não prevalecerão contra nós. As palavras subiram como um clamor fervoroso, cada sílaba carregada com a unção de um espírito determinado. Nesse meio tempo, Tobi e Ana também se uniram. Nós nos aderimos à promessa de Deus, não importando o que aconteça. A luz do Senhor nos guiará. Declarou Ana, sua fé irrompendo como um farol na tempestade. Os lamentos das almas perdidas se tornaram gritos de desespero à medida que a confiança da família crescia. O ser sombrio recuou temporariamente, como se o poder da luz fosse uma barreira que o repelisse. Rafael, percebendo a fraqueza da escuridão, prosseguiu, continuem. Não cessem de clamar. Nossos inimigos não estão prontos para a força da sua unidade em Cristo. Com fervor renovado, a família voltou a orar, as palavras entrelaçando-se em um hino harmonioso. Cada oração era como uma flecha sendo lançada no coração do mal, e o chão sob os pés da família vibrava sob o impacto de sua fé coletiva. Ó Senhor, antes de ti nos colocamos. Suspende as obras do maligno e restaura tua luz em nossa vida. Então, numa fração de segundo, aconteceu algo extraordinário. Um clarão de luz irrompeu do céu, atravessando a escuridão e atingindo o centro da sala. A figura sombria tremeu como se um veneno a tivesse atingido. O que é isso? Gritou o ser, e a voz dele era tanto de fúria quanto de terror. Eu não posso suportar a luz. Essa luz é a presença do Altíssimo. Chamou Rafael, erguendo suas asas que reluziam como um relâmpago. Fuja, espírito maligno. Porque o Senhor disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Tobias, sentindo-se fortalecido, fez um passo à frente. Está escrito que se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Proclamou, e suas palavras reuniram um poder sobrenatural na atmosfera ao redor deles. As sombras começaram a se dissipar em frente à sua declaração de fé. A presença do ser maligno agora vacilava, e num último grito de protesto, ele se desfez em uma névoa escura, que rapidamente se esvaiu como se nunca tivesse estado ali. Ao mesmo tempo, a sala brilhou com uma luz renovada, tocando cada canto como um abraço divino. O peso da opressão desapareceu repentinamente, e com isso, um sopro de alívio envolveu a família. Sentindo-se renascidos pela batalha, Tobias olhou para seus pais, e um imenso amor os uniu em um abraço. Entretanto, o silêncio que se seguiu foi mais profundo que qualquer outro já experimentado. O triunfo sobre a escuridão era evidente, mas Rafael, com um brilho nos olhos, soltou uma advertência. Esta vitória é apenas o início. Estão prontos para o que vem a seguir? Há um plano maior se desenrolando, uma missão que os levará mais longe do que imaginam. E não se esqueçam, o inimigo nunca dorme. Aquelas últimas palavras de Rafael deixaram um eco na sala. O que seria essa missão? A jornada de cura de Tobi estava apenas começando. O plano soberano de Deus, ainda oculto, clamava por ser revelado, mas no fundo de seus corações, a família sabia que, como a luz havia triunfado sobre as trevas, um novo capítulo estava prestes a ser escrito por mãos divinas. E, neste novo amanhecer, as promessas de Deus se revelariam com mais clareza, revelando a grandiosidade de seu propósito eterno. Enquanto a luz da manhã começava a entrar pela janela da casa de Tobi, o silêncio ainda reverberava na atmosfera, como se o mundo estivesse em suspensão. A família estava reunida em um sentimento de esperança e inquietude. Tobi, agora fortalecido, olhou para o céu, sentindo a presença de Deus mais palpável do que nunca. O Senhor nos trouxe até aqui por um propósito, murmurou ele, sua voz cheia de reverência. Tobias observava a reação de seus pais, seus olhos se repletando de confiança. Rafael,
O que significa esse plano que você mencionou? Precisamos saber o que vem a seguir, perguntou, a urgência em sua voz ecoando a determinação em seu coração. O anjo Rafael, com uma expressão serena, respondeu: o Senhor preparou um caminho para você, Tobias, e sua jornada exigirá coragem e sabedoria. O que aconteceu aqui foi apenas uma preparação. Há algo maior à sua espera, e você deve se equipar não só com fé, mas também com a verdade. Preparar como? Indagou Ana, sentindo seu espírito inquieto. O que devemos fazer agora? Rafael, com suas asas suaves ainda pairando ao redor dele com um brilho celestial, trouxe um encorajamento imenso. Deus deseja usar você, Tobias, para uma missão que inclui a restauração da saúde de seu pai e um papel central em um plano de redenção maior para sua família. Mas é essencial que você busque a sabedoria e o discernimento do alto. Tobias sentiu uma onda de responsabilidade cair sobre seus ombros, mas também uma grande expectativa. Ele se lembrou da jornada de Abraão, que não hesitou ao ouvir a voz de Deus, mesmo sem entender completamente o que estava por vir. Estou pronto para agir conforme a voz do Senhor, declarou ele com firmeza. Lembre-se, filho, não será fácil, advertiu Tobi, suas palavras carregadas de experiência. A fé é testada nas fornalhas da provação. Devemos perseverar nas orações e na união da nossa família. E assim o faremos, Ana confirmou, abrindo suas mãos como se estivesse recebendo a nova missão. Seja o que for que Deus nos reserva, enfrentaremos juntos. Nesse instante, um vento suave passou pela sala, trazendo um aroma doce, como de flores do campo. Esse é o Espírito Santo, minha bênção sobre vocês, disse Rafael, mantendo seus olhos fixos nos de Tobias. Prepare-se, pois haverá uma viagem, e ao longo dela, você encontrará ajuda, mas também deve se preparar para confrontar novos desafios. Mantenha seu coração firme. Com isso, Rafael estendeu as mãos, e uma luz dourada começou a se formar ao redor de Tobias. Ao sair desta casa, leve consigo a luz de Deus. Você será chamado a lutar contra as trevas que cercam e amaldiçoam seu caminho, mas lembre-se sempre da armadura espiritual que você deve vestir, como está escrito. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. A sala ficou em silêncio quando a luz começou a se dispersar, e a compreensão do que estava por vir começou a aflorar no coração de cada um. Tobias sentiu uma força renovada. Não era apenas um menino, mas um guerreiro escolhido preparado para uma batalha muito maior. Rafael concluiu: vocês devem buscar a cidade de Média, onde encontrarão cura, não apenas para o corpo de Tobi, mas para suas almas. Lembrem-se de que Deus tem um plano soberano que se estende por gerações. Caminhem com fé, e todas as coisas colaborarão para o bem de vocês que amam o Senhor. Ele fez uma pausa. Mas não se esqueçam, a verdadeira batalha é espiritual e a vitória dependerá da sua disposição em seguir a voz de Deus. E assim, com um novo sentido de propósito e a determinação ardendo em seus corações, a família começou a se preparar para a jornada que estava prestes a lhe ser revelada. O plano soberano de Deus se desenrolava diante deles, como um pergaminho não escrito, e a expectativa pelo que estava por vir irradiava como um sol nascente. Enquanto se preparavam, uma pergunta pairava no ar: qual seria o custo da obediência? Estariam prontos para enfrentar a verdade, por mais desafiadora que fosse? Nos corações dos filhos de Abraão, um eco ressoou: a verdadeira liberdade e redenção envolvem sacrifício, e isso apenas começava a ser compreendido. Tobias e sua família ficaram em silêncio, os corações pulsando ao ritmo das promessas divinas que se desenrolavam diante deles. O que começara como um clamor por cura agora se transformava em uma missão que transcendia o bem-estar físico. A luz da manhã se filtrava através da janela, iluminando os rostos de Tobias, Tobi e Ana, refletindo a determinação que ardia em seus corações. Preparar-se-emos para esta jornada, afirmou Tobias, orgulhoso, sua voz firme ressoando no ambiente. Mas o que mais o Senhor deseja revelar a nós? Que caminho devemos seguir? Rafael, entendendo a urgência do jovem, sorriu e respondeu: o Senhor já tem o plano traçado, mas a sua disposição para ouvir e seguir a sua voz será crucial. Estão prestes a entrar em uma terra onde as promessas e provações coabitam. A cidade de Média é uma terra onde a cura é possível, mas o caminho até lá será repleto de desafios. Não se esqueçam de que a verdadeira cura não é apenas física, mas espiritual e emocional. Tobi, mesmo em sua condição debilitada, ergueu-se um pouco em sua cama, seu espírito renovado pela determinação de seu filho. Este é o momento de nos unirmos como nunca antes, declarou ele, com um brilho de fé em seus olhos. Se o Senhor nos guia, não há montanha alta demais ou vale profundo demais que não possamos atravessar.
Antes de partirem, Tobias se ajoelhou mais uma vez em oração, sua voz fervorosa elevando-se aos céus. Ó Senhor, dirige nossos passos. Não sabemos o que nos espera, mas confiamos que os teus planos são sempre melhores do que os nossos. Abençoa esta jornada, Senhor, e que a nossa fé seja firme diante de qualquer desafio que se assome. Ao terminarem a oração, um profundo silêncio tomou conta da sala. Rafael, com um gesto de suas mãos, fez um sinal de bênção sobre os três. Agora vocês estão prontos. Levem consigo o amor e a esperança que o Senhor plantou em seus corações. Sejam corajosos, e lembrem-se de que a luz de Deus nunca os abandonará. Com essa certeza ressoando em seus corações, a família começou a se preparar para a viagem. Reuniram alimentos e algumas vestes, cada objeto sendo um sinal da nova jornada que começava a se concretizar. Tobias, com as ervas curativas em sua posse, assegurou como um símbolo da fé e da responsabilidade que agora sentia. A estrada à frente desenhava-se nebulosa, mas ao mesmo tempo cheia de esperança. Enquanto se afastavam da casa de Tobi, a cidade de Ninive se apresentava a eles com a beleza e a opressão que sempre haviam sentido. O vibrar do cotidiano parecia uma música distante, enquanto o chamado divino ressoava em seus corações, guiando cada passo. À medida que caminhavam, Tobias sentiu seu espírito se elevar. Embora o medo de fracassar o acompanhasse, ele sabia que o Senhor lhe havia outorgado poder para triunfar sobre qualquer adversidade. Ele pensou nas palavras de Isaías: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Após horas de caminhada, as primeiras estrelas começaram a piscar no céu. O tom alaranjado do pôr-do-sol lançava um brilho suave sobre a terra, envolvendo o grupo numa aura de paz. No entanto, a tranquilidade foi rompida ao encontrarem um grande campo, onde o aroma do frescor das flores misturava-se com uma brisa que trazia consigo um presságio. De repente, uma figura apareceu a uma distância, e um arrepio percorreu a espinha de Tobias. Era um homem, com um semblante que misturava seriedade e compaixão. Este é o guardião da passagem, sussurrou Rafael. Preparai-vos para uma nova provação. O que vocês e outros muitos precisam entender é que, ao seguirem o caminho de Deus, encontrarão também a luta que vem com a verdade. Tobias deu um passo à frente, sem hesitação. Estamos prontos. O que o Senhor deseja de nós? A figura os olhou, com olhos que pareciam penetrar as almas. A estrada à sua frente está cheia de desafios, mas é também a porta para a redenção. Somente aqueles que estão dispostos a morrer para si mesmos viverão. Estão prontos para viver o verdadeiro chamado? A prova que enfrentarão não é apenas para vocês, mas para os outros que esperam por libertação nas garras da desolação. As palavras soaram como um eco profundo nas mentes e corações de Tobias e sua família. A essência desse encontro era claro como cristal, e a gravidade das palavras não passou despercebida. Sim, exclamou Tobias, sentado ereto, como que despertado de um sono profundo. Estamos prontos para o que o Senhor tem para nós. Seremos instrumentos de sua luz. E assim, enquanto a noite avançava, envolvendo-os em sua escuridão sagrada, uma sensação de expectativa envolveu o grupo, muito além das sombras que se escondiam nos recessos. A revelação de Deus se aproximava, e eles estavam a um passo de descobrir que a verdadeira missão de cura estava apenas começando. Com essa determinação, o plano soberano de Deus, oculto nas vastidões do tempo e da criação, começava a se desvelar lentamente, quase como um pergaminho antigo sendo aberto, revelando seu conteúdo divino. A próxima etapa aguardava ansiosamente na alvorada de um novo dia, e a expectativa de um destino a ser cumprido ardia. O que mais o Senhor teria guardado em seu coração? Como sua luz se manifestaria? O futuro estava nas mãos do Altíssimo, e a entrega deles ao propósito divino estava prestes a trazer frutos eternos.